Bem-vindos ao podcast Menos Pausa, um programa da Academia da Menopausa em parceria com a Singular Pharma, com o objetivo de desmistificar muitos assuntos relacionados à saúde da mulher, principalmente na menopausa. Eu sou Olga Goulart e o episódio de hoje é Dor e Menopausa. Quem está conosco aqui é o Guilherme Nichols. Ele é fisioterapeuta e vai dar uma forcinha para a gente de entendimento das nossas dores nesse período da menopausa. Quem está aqui também é o Dr. Jorge Valente, médico ginecologista, e doutora Edza Brasil, que é farmacêutica e vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência vivenciando essa fase. Guilherme Nichols é fisioterapeuta, especialista no tratamento da dor, não é, Guilherme? Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a todos aqui. É um prazer poder compartilhar um pouquinho sobre um tema tão importante, né? Que é falar da saúde da mulher, especificamente esse tempo da menopausa, que é um tempo de... Às vezes gera medo, gera inconsistência no se eu posso, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como eu vou lidar com as dores que surgem pra gente, pra elas, né? E eu trabalho diretamente, basicamente com esse público, diariamente, e vejo o quanto que o sofrimento da dor atrapalha a vida das mulheres, né, em geral. E poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho desse tema vai ser importante e muita gente vai poder se atualizar, entender mais um pouquinho, e é isso. Verdade, a dor ela é muito limitante, né? Mas se a gente souber lidar com ela, nem tanto. Tá. Doutora Edza Brasil, que é uma farmacêutica muito conectada com essa temática toda, ela é diretora da Singular Pharma, está aqui conosco também para compartilhar um pouco de como ela está vivenciando, está passando por essa fase da menopausa. Tudo bom, Edza? Tudo bom, é um prazer estar aqui, contribuir com a minha experiência de mulher menopausada, de farmacêutica. E digo assim, a dor é algo que acomete, né, a gente por conta de deficiência em suplementos, por falta de exercício físico, por falta... O tempo, né, a articulação, nossa articulação vai ficando cansada, sem a lubrificação necessária, dor na relação sexual. Então, tem vários itens, né, que somos acometidas como mulheres no climatério. Pois é, e Edza é inspiração, viu, gente? Se preparem aí, porque vocês vão querer chegar pelo menos no calcanhar dela, lá na piscina, na natação. E Jorge Valente, o nosso parceiro aqui do Academia da Menopausa, ele é médico ginecologista com grande experiência clínica e também em implantes hormonais e vem se especializando cada vez mais na ciência da longevidade, formando profissionais que estão agora no início de carreira ou que queiram aprofundar nesse tipo de estudo que virou a sua prioridade nesse momento, né, doutor? Essa fase entre climatério e menopausa, doutor, que pode durar mais ou menos de 7 a 14 anos, é onde começam a aparecer os sintomas e muitas vezes de dor, como nós vamos nos propor a falar aqui hoje, né? Com informações seguras e um acompanhamento profissional, problemas dessa natureza podem ser controlados, não é, doutor Jorge? Pode sim. Primeiro de tudo, a gente tem que especificar um pouquinho melhor. Dor crônica, né? Porque a dor aguda é pertinente em qualquer fase da vida. Mas a dor crônica, que é aquela dor que se estende por mais de 3 meses, ela é mais frequente nessa mulher na menopausa e são vários os motivos disso. E a gente precisa ter essa visão ampla da menopausa, esse é o objetivo maior da Academia da Menopausa, o acolhimento e essa visão geral, porque essas dores físicas podem ter componentes hormonais, componentes musculares, mas pode ter componentes da alma, componentes do psique. Então, a saúde mental é muito importante para essa mulher na menopausa e, obviamente, que o desgaste do tempo e a queda dos hormônios vão aumentar a possibilidade de dores osteoarticulares, de dores musculares nessa fase. E existem, sim, muitas estratégias para reduzir e melhorar esse sofrimento que pode acontecer com alguma dessas mulheres. Pois é, ora, reclamar é clamar 2 vezes. Então a gente vai parar de reclamar e vai buscar informações para resolver a situação. Gente, a diminuição do estradiol e a idade contribuem fortemente para a diminuição também da massa óssea e da massa muscular, além da força e do desempenho físico, o que contribui para os quadros de dor, muitas vezes incapacitantes. Manter a massa óssea e muscular, evitando a sua perda, traz muitos benefícios. A gente pode enumerar aqui rapidamente 3 para começar. Melhora a capacidade funcional,
sexual, diminui os riscos de queda e de fratura, principalmente nas pessoas idosas, e garante autonomia e mais qualidade de vida, que é tudo que a gente espera nessa fase. Praticar atividade física e ter acompanhamento de um fisioterapeuta especializado, quando necessário, são fundamentais nessa fase. E a minha primeira pergunta, então, é essa: quais são os tipos de dor associadas à menopausa e como é que afetam a qualidade de vida das mulheres? Muito bom. Basicamente, o tipo de dor principal que existe nessa fase é a dor musculoesquelética, né? Onde a gente vai ter ali as dores articulares, as dores musculares e, vamos dizer, o aumento do desgaste ósseo, né? Quando a mulher quando ela para de produzir esses hormônios, o hormônio principal do estrogênio, perdão, acaba que ela começa a perder esse poder de remodelação óssea, de fortalecer o próprio osso, né? A produção de osteoblastos, de osteoclastos começa a diminuir. Então, ela tem mais risco de lesões, de fraturas. A mulher ela se expõe mais à queda, principalmente quando ela começa a envelhecer, né? No processo ali da fase idosa, 60, 70. Então, ela vai começar a aumentar esses riscos, na verdade, e se expor mais a quedas, né? A quedas, ao desgaste ósseo, todo esse processo. Então, assim, a dor muscular, a dor articular e a dor óssea, vamos dizer assim, ela faz parte, pode conviver com essa mulher, e o tratamento, basicamente, ele tem que avaliar o estilo de vida dessa mulher. A gente precisa estar atento ao estilo de vida da mulher. Faz toda a diferença, né? Eu acho que a gente tentar trabalhar sem pensar no estilo de vida não vai ter um sucesso. Então, entender como é que ela convive na sociedade, qual é a condição que essa mulher tem, se ela consegue ter uma chance de poder pelo menos ir à academia, entendeu? Isso é importante a gente ter essa atenção, porque a gente pensa muito em mulheres específicas, talvez, e a gente perde a grande população que precisa desse serviço. Então, é muito complexo a gente falar sobre todos os tipos de dores, mas eu sempre falo que o estilo de vida tem que estar em primeiro lugar: sono, alimentação, atividade física e saúde mental. E na fisioterapia em si, trazendo já para o meu lado, a gente conseguir dar função, né? Melhorar a capacidade muscular, melhorar a força, a flexibilidade, todo esse processo, isso vai fazer uma grande diferença. Verdade. Doutor Jorge, nessas dores articulares, né, que Guilherme acabou de citar aí, artrite, a osteoporose, isso deve ser queixas muito comuns no seu consultório, né, das mulheres que estão nessa transição aí na perimenopausa. As dores musculares também, fibromialgia, acaba culminando nessa situação. As dores de cabeça, dores, inclusive, na relação sexual, como Edza muito bem pontuou aqui. Enfim, isso tudo pode significar uma perda de qualidade de vida, inclusive de distanciar as mulheres de irem para a academia, porque se ela está com dor e indisposição, se não agir no intuito de devolver a ela essa capacidade, esse ânimo, né, essa disposição e a condição, inclusive, de ir para uma academia fazer atividade física, dificilmente você vai conseguir um acompanhamento adequado para essa mulher, para devolver a ela a qualidade de vida que ela tanto merece e precisa. Isso é verdade. A dor crônica é uma das principais causas de afastamento, inclusive, das pessoas do trabalho. Dores, principalmente na coluna cervical e lombar, são muito frequentes, e as principais causas disso são ganho de peso nessa fase de vida, sedentarismo, né? Perda de força e de tônus muscular, má postura. Então, é uma combinação de fatores que leva ao aumento dessas dores. As dores na relação sexual têm uma ligação direta com a queda do estrogênio, que melhora a lubrificação e a elasticidade da vagina. O canal vaginal é um tubo fibroelástico que se distende, e a perda do estrogênio faz com que ela perca essa elasticidade, com que ela perca a lubrificação. Com isso, piora o atrito e aumenta esse tipo de dor. Então, assim, o controle do peso, a melhora do sono, a melatonina é um dos antioxidantes mais poderoso no controle da dor crônica. Então, quem dorme bem, melhora. Bons níveis de vitamina D. A vitamina D é fundamental no controle da dor, porque ela é fundamental na regeneração muscular da pessoa que começa a fazer atividade física. O magnésio é muito importante também pelo mesmo motivo. Os níveis hormonais, a presença de atividade física e de musculação. Muita gente que está entrando nessa fase acha que só fazer atividade aeróbica vai ser suficiente, e é necessário
necessário a atividade resistida. Sim. O exercício neuromuscular, musculação, o pilates, é importantíssimo para que essa pessoa mantenha essa massa muscular, porque isso vai reduzir a possibilidade dela ter dor. Então, assim, é necessário ter essa visão global para você conseguir reduzir o nível de dor dessas pacientes. Verdade, mesmo porque são os músculos que protegem os ossos, né? E aquela flacidez que é também característica dessa fase, porque a gente se despede também de alguma forma do colágeno, né? Estamos aí em busca de colágeno o tempo todo para manter uma integridade maior da nossa pele, enfim, de outras coisas mais. Eu acho que essa consciência e um caminho dirigido, né, da suplementação ajuda muito também, não é, doutor? Com certeza, a paciente que faz atividade física, que quando é pertinente e não tem contraindicação, faz reposição hormonal e suplementa tudo aquilo que está faltando, obviamente que ela vai ter muito mais qualidade de vida, menos dor, e a dor é algo que impacta em tudo. A pessoa que tem dor crônica, ela não dorme direito. A pessoa que tem dor crônica, ela não consegue manter um humor legal, ela é sempre mais irritada. A pessoa que tem dor crônica, ela termina não conseguindo cumprir todas as suas atividades do dia a dia, inclusive de trabalho. Então, isso vai impactar em várias searas da vida dessa pessoa. E o problema maior talvez seja o caminho mais curto, que é estar sempre com um analgésicozinho, um remédio para dor na bolsa, não é? É muito comum a gente ouvir as mulheres falando, eu tenho aqui um remédio para dor de cabeça, tem um remédio para dor nas costas, tem um remédio para dor nisso. A dor é um sintoma natural que o seu corpo te coloca para você prestar um pouco mais de atenção naquilo e investigar. Então, o caminho curto de ir na farmácia e comprar um remedinho, talvez ele seja um pouco mais perigoso do que você buscar uma informação segura e fazer um acompanhamento, né, bem direcionado para a sua situação. Em termos de suplementação, em termos de atividade física, não? Importante, você falou, a dor é um sintoma. Tem que vir a causa. Qual a causa que você está sentindo dor? E a dor, ela tem diversas formas de você, como falou, a dor no ato sexual. Pode ser uma deficiência do hormônio, pode ser emocional, que a mulher também não esteja afim de fazer o sexo. E temos as outras dores, as dores nas articulações, as dores na região das pernas, na sola dos pés. Então, a idade, quando vai chegando, ela é realmente independente do climatério ou não. Nós temos que nos cuidarmos para termos uma qualidade de vida na terceira idade melhor. E diria hoje, a ginecologia é uma especialidade que está investindo muito, porque muitas fontes de dores também, ela está localizada no intestino. Você falou o exemplo da fibromialgia. Muitas mulheres não fazem ginástica, porque o corpo dói todo. E hoje os estudos mostram que a fibromialgia, a resposta muitas vezes está no intestino. E aí você vem na questão do colágeno. Hoje você tem um colágeno oral para a saúde da articulação, e você tem o colágeno também para a pele, para a lubrificação vaginal. Hoje, muitos ginecologistas fazem o laser vaginal para a produção das fibras elásticas na vagina da mulher. Então, tem diversos tipos de dores. Mas quando você tem uma dor... Eu me lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha muita dor de cabeça. E essa dor de cabeça? Era TPM. Eu não sabia, eu tomava bastante medicamento, mas eu não sabia a causa dessa dor de cabeça. E há 5 anos, hoje, dor de cabeça sumiu da minha vida. Acredito pelo estilo de vida, pela minha dieta e a reposição dos micros e dos macros nutrientes. Além de tomar colágeno, que é o colágeno tipo 2, que é o C2, né? Que é o colágeno para a lubrificação das articulações. Hoje, se você disser, Edza, você sente alguma dor? Não. Só dor muitas vezes quando eu demoro muito de fazer ginástica, né? Viajando, aí quando eu começo a malhar, aí vem. E diria que uma dor pior no climatério também é a osteoporose, né? E um dos grandes benefícios da reposição hormonal é exatamente diminuir e recuperar a densidade óssea. Então, você acredita na efetividade desses 2 colágenos importantíssimos que a gente deve introduzir na nossa vida, né, nessa fase? Tanto para proteger as articulações, a sua saúde cardiovascular também certamente se beneficia, como a qualidade da sua pele e etc., não? Exato, porque se você tem dor, você não vai fazer o exercício físico. Então, o colágeno tipo 2, que é para a saúde da articulação, e temos o colágeno hoje, que a dose desse colágeno é de 500 ml, muitas vezes associado com whey,
que é para a saúde da pele, né? Não só a saúde da pele externa, mas também a saúde das mucosas. Certo. Guilherme, essas dores articulares, né, que evoluem para uma artrite, osteoporose, coisas do tipo, falta também lubrificação nessas articulações, que é característico também do envelhecimento, né, da idade, sobretudo nesse período da menopausa, fica comprometido. Essa abordagem é muito comum no seu consultório, assim, você relacionar essa fase da mulher com esse ressecamento das articulações, sobretudo joelhos, tornozelos, punhos, né, dedos, para quem trabalha muito também, utilizando muito dos dedos, né, com digitação, enfim. São trapézio, né, tensão. Essa lubrificação se consegue a partir de uma reposição? Você sente diferença entre as mulheres que estão suplementando ou fazendo uma reposição hormonal em termos de qualidade de vida? Com certeza. O desgaste da articulação, ele começa nessa fase e gera muito dificuldade do movimento, ou seja, ele vai enrijecendo a articulação. Obviamente que a gente expor a mulher à atividade física, ao fortalecimento é importantíssimo, mas óbvio que ela vai perdendo esses nutrientes, né? Então, quando a gente tem a associação de uma terapia, né, de suplementação, acompanhado pelo médico, e a gente recebe essa paciente suplementada, bem orientada, e a gente consegue desenvolver melhor os exercícios, né? Tipo, quando ela está suplementada, quando ela está com a articulação lubrificada, a gente consegue expor mais ela aos exercícios, ela tem menos limitação, né? Qualquer que seja a articulação. Então, fica mais fácil da gente conseguir desenvolver ganho de massa muscular, a gente desenvolver o aumento da mobilidade dessa mulher, né? Em todos os sentidos, em todas as articulações. Então, a gente consegue fazer um trabalho mais completo, né? Eu trabalho diariamente com Pilates, por exemplo, e eu percebo muito que o enrijecimento das articulações, a perda de tônus da musculatura atrapalha muito o desenvolvimento. A gente demora muito para ter um resultado bom, né? Tem mulheres que demoram 8, 12 meses, né? E quando a gente tem um acompanhamento com suplementação, com a vitamina, tudo direitinho ali, o nutricionista acompanhando, o médico acompanhando, a gente percebe que em 12 semanas essa mulher ela começa a diminuir as dores. Ela começa a trazer um resultado melhor para a gente, entendeu? Porque ela entende o processo, primeiramente, né? Quando a gente tem uma equipe multidisciplinar falando a mesma linguagem, né, para essa mulher, fazendo ela entender o processo que ela está vivendo, que é muito importante isso, né? A educação do paciente. E a gente consegue traduzir isso para o consultório, para o dia a dia dela, ela consegue melhorar muito mais. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante nesse processo. Com certeza absoluta, a associação entre a suplementação e a fisioterapia, junto com a educação física ali, a academia, todo o processo de estilo de vida melhorado, a gente consegue ter um resultado mais satisfatório. Bom, se nós estamos ativos, a gente vai precisar de um fisioterapeuta, porque às vezes, né, exageramos um pouco, ou faltamos na academia, depois voltamos e machucamos alguma articulação. Agora, fato é que se não fizermos atividade física, nós vamos precisar muito mais vezes do fisioterapeuta, porque vai chegar num ponto que o sofá vai ser a única opção para você. Até para você ir ao toalete, fazer sua higiene pessoal vai ficar mais difícil. Você tem que abaixar, você precisa... Enfim, essa mobilidade, inclusive, que a gente inicia qualquer atividade física para trabalhar as nossas articulações, também deve ser muito importante, não? No dia a dia, exercícios de alongamento, de mobilidade? Importantíssimo. Assim, eu sempre falo, a gente tem uma cultura de falar muito sobre tratamento, sobre intervenção, e a gente às vezes pega um pouquinho e falar sobre prevenção. Claro. Né? Então, que é o melhor caminho. Que é o melhor caminho e o mais fácil. Então, eu sempre brinco assim, por exemplo, as principais doenças, né? O diabetes, a hipertensão, todas essas doenças, ela começa a surgir 30 anos antes, 20 anos antes, né? A menopausa, toda mulher sabe que vai ter. Exatamente. Então, é muito mais fácil pensar em prevenir, antecipar esse processo, né? Escutar o corpo, né? Escutar o seu corpo. Escuta, ver o que você precisa ajustar aí. Então, o fisioterapeuta, ele ajuda justamente nesse processo. A gente consegue lá, por exemplo, eu no consultório eu tenho uma vivência, né, eu avalio essa pessoa, vejo como é que está a capacidade funcional dessa pessoa, ou seja, você está começando a ficar com pouca mobilidade nessa musculatura, nessa articulação. Vamos fazer essa sequência de exercícios diariamente. Então, a gente consegue adaptar para a rotina daquela pessoa, para o estilo daquela pessoa, exercícios para que ela vá passando a vida e não sofrer tanto com os problemas, diminuir essas chances.
Então, a prevenção ela é muito importante e, obviamente, que se movimentar diariamente faz toda a diferença. Tanto que meu lema, né, eu falo, movimento é remédio, porque, assim, sem movimento não dá, sabe? Se a gente não se movimentar diariamente, a gente não consegue ter uma saúde bem equilibrada. Não, sem contar que o corpo em movimento, por si só, ele já ativa hormônios que são responsáveis pela sua sensação de bem-estar, né? Por você ter um melhor humor, enfim. Só uma coisinha, às vezes eu brinco assim com meus pacientes, falo, eu posto muito na internet, você já produziu seus fármacos internos hoje? Tipo assim, você tem uma farmácia interna. Interna, exatamente. Entendeu? Se valha delas, né? Enquanto puder. Use, e entendeu? quando não, você vá buscar recursos também bem orientados, viu, gente? Exato. Doutor Jorge, qual que é o papel dos hormônios nessa percepção da dor nesse período da menopausa e como que essas oscilações podem influenciar na intensidade dessa dor? Por exemplo, o declínio do estrogênio. Antes disso, eu vou complementar o que ele falou, sem querer causar terrorismo. Mas alguns estudos mostram que a pessoa sedentária, cada hora que ela passa sentada, aumenta em 2% o risco de morte súbita. Se você fica mais de 9 horas sentado por dia, isso aumenta para até 8% cada hora que você fica sentado. Então, pense bem antes de ficar o dia todo sentado e não se movimentar. O impacto da queda dos hormônios é muito importante porque, diferente do que a maioria das pessoas pensam, até pela nomenclatura que foi dada a eles erroneamente, quando se descobriu de hormônios sexuais, é que esses hormônios servem mais só para libido ou a reposição serve para tratar fogacho. E o estrogênio tem mais de 400 funções no corpo feminino e a testosterona mais de 200. Então, quando você vai para o macro, você tem que começar de quê? Primeiro, a queda dos hormônios vai impactar no sono. A piora do sono vai impactar na energia, piora a qualidade da mitocôndria. Você já viu alguém que não dorme, que não tem energia a treinar? Óbvio que não. Se você não faz atividade física, você vai acumular mais. A queda dos hormônios vão diminuir a taxa metabólica basal. Você vira um carro econômico. Então, mesmo que você faça atividade física e tenha uma alimentação, isso já vai a chegar um momento que vai ser difícil você manter o seu peso. A manutenção do peso é importantíssimo para isso, por quê? Porque se você ganha peso, você se movimenta menos. Se você ganha peso, você tem mais dor. Se você baixa o metabolismo, você perde massa muscular e aumenta a gordura. Se você perde massa muscular e tônus, você tem mais dor. Então, é uma rede muito imbrincada que a gente poderia passar o dia todo aqui falando sobre a influência dos hormônios nisso. Por exemplo, a queda do estrogênio aumenta o risco de você ficar diabético. Por quê? Porque o estrogênio é o principal sensibilizador do receptor de insulina na mulher. Se você faz resistência insulínica, você vai ter esteatose hepática. Se você faz isso, você vai ter uma piora na função mitocondrial, vai ter menos energia e vai cair de tudo isso de novo. A testosterona é importantíssima para a saúde mental. É o hormônio mais antidepressivo que a gente tem. Se você não tem saúde mental, você não tem foco, você não tem disposição para fazer absolutamente nada, muito menos para manter um bom nível de atividade física, que é importante. Então, assim, por um caminho ou por outro, a queda dos hormônios sexuais, direta ou indiretamente, vão impactar em vários mecanismos que vão aumentar a possibilidade de dor crônica. Bom, enquanto você explicava, eu pensava aqui o quanto é errôneo da nossa parte, sobretudo nessa fase, você procurar um psiquiatra, por exemplo, sem que você já tenha passado por essas consequências, né, do declínio hormonal. Você pode simplesmente achar que essa depressão que está surgindo aí a partir de um quadro de ansiedade grande seja única e exclusivamente uma situação à parte das condições da menopausa. Por isso que eu acho interessante essa proposta da Academia da Menopausa, que junto com todos os outros especialistas consegue traçar um panorama mais lógico para a mulher buscar o caminho, né, de um acompanhamento seguro, do que você tratar isoladamente um caso de depressão, ou um quadro de perda de libido única e exclusivamente, ou um quadro de ressecamento vaginal. Nada é isolado quando você está dentro desse contexto da menopausa. Você acabou de falar aí que o estradiol não é só isso, ele impacta em várias outras eu vou falar de sintomas super comuns e que as pessoas não ligam à menopausa, por exemplo. Olho seco. Aí você vai para o oftalmologista, ele vai passar para você um colíriozinho de lágrima artificial, Exato. Quando na realidade quem faz a lubrificação do olho é o estrogênio. Você corrige o estrogênio, ela melhora essa parte. Então, assim, isso teoricamente, ninguém faz o link do olho seco com o estrogênio. O estrogênio são
400 funções no corpo feminino. Outra, assim, ela começa nesse período de transição menopausal a ter descargas de o coração acelerar, que confunde com síndrome do pânico, com 15 de ansiedade. Aí vai no cardiologista, ele viu que não tem nada do coração, e é bem comum começar a tomar algum remédio psiquiátrico para isso. Isso é o estrogênio. A falta do estrogênio faz o coração acelerar e a mulher ter sintomas similares a uma síndrome do pânico. Quando você corrige, ela volta à normalidade. É isso, é sobre isso que eu quis chamar a atenção, exatamente para que a gente se atente às consequências da perda hormonal e avalie com seu médico quando fazer a reposição ou não. Porque não vai adiantar você fazer um tratamento psiquiátrico para um problema que você tem se você não corrigir a questão do estradiol, seja de que maneira for prescrita pelo seu médico, não é? Então é essa a situação. Agora, a menopausa também afeta muito a saúde óssea, né? Você que é ortopedista, você deve se deparar sempre com... Ortopedista não, fisioterapeuta. Você que é um fisioterapeuta, Guilherme, deve se deparar muito com essas queixas também de dor óssea mesmo, né? De falta de proteção desses ossos, né? E isso pode, se você fizer uma reposição adequada, se você tiver uma conduta adequada, você suavizar esses sintomas de osteoporose e saber administrar essa dor de uma forma mais correta. Ele estava falando uma coisa interessante e eu lembrei aqui de uma paciente, triatleta, super, assim, segue tudo à risca, sabe? Faz tudo direitinho e sofrendo com fascite plantar e uma dor, uma tendinite no ombro. E a gente tratou ortopedista. O ortopedista começou a pensar em cirurgia, me ligou, a gente conversando e não conseguia. E aí ela foi fazer um exame de rotina com a ginecologista dela e no exame de rotina começou a ver as taxas baixas e tal, e aí ela entrou com a reposição. Acabou, foi igual a mágica. Deu um mês depois, a mulher estava zerada, sem dor, sem nada. E eu falei assim, rapaz, a gente aqui quebrando cabeça há meses. Ela fez um Ironman morrendo de dor, sabe? E aí agora tá aí. E é impressionante, essa dor é do nada. Você não faz nenhuma atividade mais exagerada, você dorme... Vai dormir sem dor e acorda com dor. Às vezes no tornozelo, na panturrilha, assim nas suas articulações, do nada. Isso aí é um depoimento de uma pessoa que está na menopausa e muito interessada por tudo que está ouvindo aqui. Não, e o grande lance dela, a dificuldade, foi justamente o oposto, não ser do nada. Porque assim, como ela faz muito esporte, a gente, é sobrecarga. Vamos diminuir aqui. A gente diminuía o volume de treino, tentava mexer na planilha junto com o professor de educação física, o médico vinha... A gente tentando, de alguma forma, mexer em tudo. Ela começou a fazer até terapia, achando que já era coisa da emocional, cabeça. assim. E quando a gente foi ver, o processo estava ali. Então, tem esse processo também, mas, obviamente, que a gente consegue, com a fisioterapia, administrar essa dor, sabe? O grande papel da gente também é fazer com que a pessoa diminua o sofrimento, né? É um processo difícil, a dor, ela gera essa angústia, né? A dor, ela é muito angustiante, então não conheço uma pessoa que gosta de sentir dor. E tratar a dor é muito importante, principalmente a dor crônica, porque na grande maioria das vezes você vê que não tem relação com a lesão em si. Esse caso foi específico, a gente via que tentava entender o processo da dor dela, mas quando a gente foi ver não era uma inflamação real, não era um machucado real, era um processo de desorganização hormonal. Que ela estava vivendo e ela estava vivendo aquilo, entendeu? Então, é muito complexo e tem que ter uma equipe muito bem formada, né, profissionais ali engajados para poder tentar ajudar. Às vezes a gente fica cada um resolvendo do seu consultório e embananando a cabeça da pessoa. Exato. Entendeu? Mulheres, não somos loucas e nem más, viu? Como muitos ousam dizer, essa mulher tá louca. Não, não tá louca. É uma desorganização dos hormônios e é muito importante que você pause nesse momento para conversar com seu médico e definir qual que é o melhor caminho, né? Doutor Jorge, vocês poderiam falar um pouquinho, né? Você também, Guilherme, que tem experiências com dor, né? Um pouco das consequências dessa diminuição da produção do colágeno relacionada à fraqueza muscular. Edza também deve ter muita experiência com isso, pela sua prática, né, das farmácias de manipulação. Queria ouvir de vocês isso, essa produção de colágeno e fraqueza muscular, essa diminuição da produção de colágeno. O que acontece? A gente tem uma sequência lógica. Normalmente o que as pessoas vão dar mais atenção é a osteopenia, a osteoporose. Mas tudo começa com um sinal, que é perda de força.
Ela perde força, é um sinal precoce, depois ela passa a ter sarcopenia, porque, como você bem falou, o músculo protege o osso, para depois ela ter osteopenia, osteoporose. Então, o ideal é que a gente identifique isso antes. A perda do colágeno, a perda da lubrificação nas articulações faz com que ela tenha o quê? Perda de mobilidade. E é essa perda de mobilidade que vai gerar atrofia, que vai gerar dor. Então, assim, a reabilitação que os fisioterapeutas fazem tão bem, qual é a primeira coisa? É tirar a dor, recuperar a mobilidade para depois recuperar a força. Mas as pessoas, muitas vezes, pela dor, fogem da fisioterapia ou da atividade física. Então você fica nesse ciclo vicioso. Quando, na realidade, infelizmente, inicialmente, pode ser até que você piore a dor. Eu sei porque eu sofro de dor crônica, tenho espondilite, graças a Deus, controlada. E os fisioterapeutas são meus parceiros há muito tempo. E a gente sabe, e o meu fisioterapeuta ainda brinca com essa dorzinha gostosa, né, Jorge? Nas mobilizações, nas práticas que a gente faz, mas é uma dor que naquele momento pode até aumentar e perdurar por 24, 48 horas, mas para depois você ter meses livre dessas dores. Então, assim, quem sofre de dor crônica tem que entender que é um processo natural você viabilizar um tratamento que momentaneamente pode até lhe piorar um pouquinho ou fazer essa dor perdurar, mas que mais adiante vai fazer você ficar livre. Livre dela. Porque o que eles fazem é tratar a causa. E o que o remédio faz é tratar a consequência, que é a dor. Quando você toma um analgésico, um anti-inflamatório, porque é pertinente, tem casos de dores muito fortes, você vai estar tratando aquela dor, mas se você não tratou a causa, vai passar a meia vida do remédio, a dor vai voltar. E você vai ficar eternamente tomando isso, quais são as consequências dos efeitos colaterais? Então, quando a gente lança a mão de antioxidantes, de hormônios, de vitamina, de estilo de vida, da fisioterapia, a gente quer tratar a causa para que você fique livre do remédio para a consequência. Tá vendo, gente? Não é só as mudanças hormonais, não. Prestar atenção no estilo de vida, na atividade física, naquilo que come. Bom, Edson, voltando aqui ainda um pouquinho para a questão do colágeno, eu acho que é muito importante a gente fixar essa diferença entre os dois colágenos, né? E entender que às vezes é preciso combinar os dois, né? O colágeno tipo 2 é para articulação. A dose dele é de 40 miligramas, uma cápsulazinha pequena. E o colágeno, que é para a pele e para a mucosa vaginal, são 500 miligramas, né? Então, são dois tipos de colágeno, porque a absorção deles é diferente. Mas eu reforço aqui, inclusive, o que Guilherme falou e Dr. Jorge, da questão multidisciplinar. Do Peter Drucker, o Papa da Administração Moderna, já falava há muitos anos atrás que você tem que guardar uma reserva para o seu fisioterapeuta. Eu hoje diria, você não tem que ter uma reserva só para ser o fisioterapeuta, você tem que ter uma reserva para o fisioterapeuta e para ser o personal trainer. Por quê? Porque através desses dois profissionais é que você vai dar uma saúde para o seu corpo, através do exercício físico, através de mobilidade e através de um bom médico, você vai conseguir chegar a viver sua vida bem. Mas se você pensar que a dor você resolve só suplementando, não é só suplementando. Porque se você estiver suplementando, mas não estiver fazendo musculação, que vai produzir as miocinas para o seu músculo aguentar o seu osso, você vai ter baixa mobilidade, com isso começa a dor. Então, dor é um processo muito complexo. Hoje tem muitas clínicas da terapia da dor, mas eles agem o quê? No paliativo. Ele faz ali, coloca uma agulha de acupuntura, faz um bloqueio. Ele não tratou a causa, ele está tratando só a dor. Então, se você quer ter uma qualidade de vida após os 60 anos, não existe mágica, gente. A gente tem que realmente sair do sofá, tem que chamar menos Alexia. É isso mesmo. É prestar só atenção. A provocação aqui nesse diálogo é que você preste atenção no que você está sentindo, até para ajudar o profissional que vai fazer essa abordagem. Eu acredito que vocês tenham abordagens muito eficazes para mulheres nessa fase da menopausa. Talvez seja a primeira pergunta, porque implica essa baixa da condição hormonal, implica em várias outras situações, e para você começar a tratar
tratar qualquer problema em específico, é bom que você já tenha esse histórico sobre essa fase da mulher que exige um pouco mais de cuidado. E outra coisa é o gerenciamento do estresse também, que a gente não falou aqui, que é muito importante, que junto com o tempo também, à medida que a gente amadurece, a gente vem também carregando as nossas histórias, a gente vai se preocupando um pouco mais com o nosso futuro lá na frente, tentando fazer uma projeção do nosso envelhecimento. Isso, de certa forma, gera um pouco de estresse, de incômodo, e fazer o gerenciamento de estresse a partir de coisas que você gosta, que você possa pausar nos momentos do seu dia, com meditação, com yoga, com prestar mais atenção né, nas manifestações do seu corpo, é muito importante isso. Como é que você faz essa abordagem com a sua paciente? Quais são as técnicas que você utiliza para fazer uma boa anamnese e propor uma conduta de tratamento? Ótimo. Uma coisa interessante que o Dr. Jorge falou também, quando a gente começa a expor um paciente ao exercício, ao tratamento, às vezes vai gerar mais dor. Isso é um pouco complexo, porque normalmente afasta as pessoas. A tendência é desistir ali, e né? as pessoas, elas querem, como a gente tem a cultura do remediar, do remédio fácil ali, que não Sim. gera nenhum transtorno, né, tratar ali, acaba que as pessoas tendem a ter dificuldade de acreditar que o exercício realmente, a atividade física, ela ajuda realmente, entendeu? Porque tá gerando mais dor, se tá gerando mais dor, eu tô sofrendo com dor, não quero sentir dor. Mas hoje a gente tem uma abordagem, né, que eu trabalho com essa abordagem, eu chamo terapia cognitivo-funcional, que é parecido com terapia cognitivo-comportamental da psicologia. Né? Tá crescendo muito essa abordagem, onde a gente, especificamente, aborda o paciente com educação em dor. Então, ele precisa entender o que está acontecendo com ele, como é que funciona o sistema de dor do corpo, como é que ele está... A gente precisa botar na mesa aqui. Eu falo assim, agora a gente vai dar as cartas na mesa. Eu faço uma atividade que é o ciclo da saúde. Ele precisa se autoavaliar. Então, entender como é que está a qualidade do sono, entender como é que está a prática de atividade, como é que está a função física dele, né? Eu vou lá avaliar, ver se tem boa mobilidade, se tem boa flexibilidade, como é que está a força muscular. Entendo como é que está essa alimentação, né? Tento, se ele tiver uma prescrição do nutricionista, eu sempre olho. Como é que está esse gerenciamento desse estresse dele, isso é importante. Para depois eu começar a expor, né? E essa exposição, ela é gradual. Então, hoje em dia, eu tenho muito cuidado com como eu vou expor meu paciente ao exercício, né? Propriamente dito. Então, assim, a gente vai gerar, às vezes, um pouco de desconforto, obviamente, mas tem que ter muito cuidado com o paciente com dor crônica. Porque uma paciente que está passando todos os processos da menopausa, sofrendo com dor crônica, provavelmente está com problema no trabalho, provavelmente está com problema em casa, ela está vivendo várias circunstâncias negativas, de estresse. E eu colocar mais um estresse, né, se ela voltar para casa morrendo de dor, isso não vai ser satisfatório. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essa exposição para depois a gente começar a prescrever os exercícios, liberar para a academia, liberar para a vida mais livre, vamos pensar assim, né? Então, eu tenho essa abordagem hoje, onde eu tenho todo esse cuidado de educar o paciente, depois gerar esse processo de exposição gradual para depois liberar para as atividades diárias, entendeu? São muitas áreas que precisam ser contempladas nesse momento, né? Essa multidisciplinaridade proposta na medicina moderna, na medicina atual, é algo muito inteligente. E eu diria que nessa fase, mais ainda, porque são várias nuances que precisam ser consideradas. Bom, assim como dentro da condição da reposição hormonal aconteceram avanços importantes ao longo dos anos, colocando a mulher numa situação mais segura, caso opte por ela, por fazer a reposição hormonal, imagino que também na clínica da dor, na fisioterapia, existam muitas maneiras mais modernas, menos invasivas e uma conduta mais assertiva no acompanhamento de pacientes, né? Vocês lançam mão de várias coisas, inclusive de adesivos também com cristais, de ondas de infravermelho. Isso tudo também compõe um tratamento para dor, porque as situações são diversas. Tem mulheres que pode haver incompatibilidade de determinados medicamentos e os medicamentos para dor podem não interagir tão bem com os de reposição hormonal e de outras necessidades que a mulher tenha. Como é que vocês estão trazendo, né, essa modernidade em termos de tratamento para a clínica em si, para os atendimentos atualmente? As abordagens específicas são variadas, né? Assim,
se a gente está com um processo mais inflamatório, um processo de dor mais aguda ali naquele, né? Porque, assim, existe a agudização da dor no processo de dor crônica. E aí a gente precisa primeiro tratar essa dor, né? E aí a gente tem laser terapia, que a gente usa lá no consultório, a gente tem o agulhamento a seco, que é muito satisfatório. Dry needling, né? Dry needling, agulhamento, a liberação miofascial, eu utilizo a quiropraxia, que, né, dá um relaxamento muito bom, dá um realinhamento ali no paciente. E, por fim, o Pilates, que para mim, assim, hoje é meu queridinho para poder tratar a dor, porque eu sou um defensor do movimento, deu para ver, né? Assim, claro. O exercício é meu carro-chefe, porque eu acredito muito, e é o que os estudos têm mostrado, que o exercício ele vai trazer essa farmácia interna mais efetiva. Então, são basicamente esses processos que a gente faz no dia a dia ali. E as orientações, que é também muito importante, né? Essa kinesiotape ainda está sendo muito utilizada, né? Nas dores musculares, para aquelas que se aventuram um pouco mais, né? Dizer, na canoa, na natação, na bicicleta, na pedalada, enfim. A gente pode se jogar que tem recurso, né? Tem recurso. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito científico. Gosto de utilizar no meu consultório o que a gente consegue ter uma base científica para tratar. Sempre. O kinesiotape, os estudos foram mostrando... É porque tudo que surge, por exemplo, a ventosa terapia, né? Surgiu lá, a moda, apareceu o Michael Phelps todo roxo, aquela coisa. Depois veio a kinesiotape, o Comitê Olímpico queria testar aquilo como doping mecânico. E aí, obviamente, que a ciência vai para tentar ver se realmente aquilo faz efeito ou não. E quando a gente para ver, tá vendo que a kinesiotape não tem uma função tão assim no tratamento da dor, por exemplo. O desfecho, diminuir a intensidade de dor é zero, entendeu? Assim como a ventosa terapia. Então é um pouco complexo, vai ficar um pouco polêmico falar aqui. Mas, assim, tem recursos, muitos recursos. Tem vários recursos. Eu acho que talvez o melhor deles seja a consciência corporal. Você fala do Pilates, eu também amo. Eu acho que todos na vida deveriam começar qualquer tipo de atividade pelo Pilates, porque ele te ensina a respirar, ele te ensina o tempo certo da execução do exercício. Você tem que permanecer no exercício resistido por alguns minutos para que a eficiência dele venha, né? Enfim, o Pilates, para mim, é a base para qualquer outra atividade. Quando a gente pensa em capacidade física, né? A gente pensa em longevidade, a gente tem que pensar em capacidade física. Para você viver mais, você tem que ter mais capacidade física. E quando a gente pensa em capacidade física, a gente tem que pensar em três pilares da capacidade física, que é força, estabilidade e a capacidade aeróbica. Então, se a gente tem essas três funções agindo bem, a gente consegue ter uma vida mais longeva. Então, assim, o Pilates ele consegue realmente trazer principalmente estabilidade e força muscular. Então, eu gosto muito do Pilates por conta disso, mas eu sempre falo assim, a atividade física mais recomendada para o paciente é a que ele mais gosta de fazer. É o que ele vai acordar de manhã e vai falar assim, hoje eu vou fazer isso, sabe? Olha, e não é tão difícil não, porque ao acordar, inclusive, antes de pular da cama, umas espreguiçadinhas cai tão bem. Demais. Se você tem que sentar, como o doutor Jorge Valente falou aqui, 9 horas, porque hoje a jornada de trabalho, enfim, cada um tem a sua e, infelizmente, às vezes a gente está com uma sobrecarga de trabalho muito grande, temos que ficar sentado. Interrompa a sua atividade de trabalho também para alguns alongamentos. Você abrir espaços entre as suas costelas e vértebras e manter o seu corpo esticadinho é melhor do que você deixar o seu corpo ficar encolhidinho, né? Porque o encolhidinho é que vai dar muito trabalho lá na frente para você, por exemplo. O primeiro movimento do dia da maioria das pessoas é virar para o lado e pegar o celular, né? Para ver. Exatamente, E daqui a pouco, quando ele for fazer esse movimento, ele vai travar. Exatamente. Se ele não estiver fazendo seus alongamentos. Isso né? é muito comum. Eu recebo muito paciente no consultório que vai vestir a mulher vai vestir uma calcinha e trava a coluna, vai fazer alguma coisa e trava o pescoço. É muito comum isso acontecer. Ó, gente, a gente quer fazer tantas outras coisas sem nos lesionar, né, Edson Brasil? Bom, agora vamos para o nosso quadro Mais Pausa, porque, como nós falamos aqui, essas espreguiçadinhas, essas paradinhas ao longo do nosso dia podem te trazer grandes benefícios. Às vezes não é tão mirabolante as mudanças que precisam ser feitas, mas precisam ser feitas com um pouco mais de consciência corporal. Nosso quadro Mais Pausa, eu quero lembrar da importância de tirar esse tempo sempre que necessário ao longo do seu dia, ao longo dos seus dias. E nós queremos saber agora de vocês. Hoje eu vou perguntar para os três aqui, viu? Independente de ser homem ou mulher, você certamente tem suas companheiras, ou tem a sua mãe, ou tem a sua irmã. Que conselho você diria para essas mulheres, sobretudo nessa fase da menopausa, para que elas
tirem essa pausa, né? Edza vai poder dizer como ela tira essa pausa. E vocês dois me dizer como vocês recomendariam para suas companheiras de tirar essa pausa, seja para curtir algum momento que seja único e exclusivamente dela, ou para se aprimorar em algo que é muito importante também. E a gente sabe que para manter o nosso conhecimento atualizado, a gente precisa dinamizar isso, a gente precisa beber de muitas fontes, se interessar por coisas novas, aprender uma nova língua, aprender um esporte que te inspira tanto, que você quer tanto e acha que não vai conseguir e consegue, enfim, coisas assim. Vou começar por Edza Brasil. Pois é, a pausa é fundamental. E essa pausa está no autocuidado, né? Então, hoje, quando eu acordo, vou andar de bicicleta, saio com o celular, mas no Vibracal, porque eu não quero que ninguém me incomode. E saio no meu horário, os meus filhos já sabem, ó, minha mãe está pedalando. Então, aquele momento é meu. O momento que eu estou fazendo os meus exercícios físicos, fazendo a minha massagem, é fundamental para ter uma saúde mental e me permitir fazer isso. Acho que durante anos eu só fiz trabalhar. Mas hoje eu tenho a consciência que se eu quero viver mais, e viver melhor e dar menos trabalho para meus filhos ou meus netos, eu tenho que me cuidar e tenho que ter o meu autocuidado. E esse momento é meu. Máximo, muito bom. Jorge. A minha orientação não é só para essas mulheres que já estão nessa fase de transição menopausal ou menopausa, e sim para todas as mulheres, porque eu acho que a gente precisa investir em uma poupança de saúde. Eu brinco com pacientes, com meus alunos, que assim, todo mundo hoje em dia já tem uma visão para uma poupança financeira, fazer uma previdência privada, fazer algo para lhe dar um conforto maior quando você for diminuir a sua carga de trabalho. E as pessoas deviam fazer mais isso na sua saúde. Porque quanto mais você investir ao longo da sua vida numa poupança de saúde, menos você vai ter que modificar depois que você entrar na menopausa. Porque o que a gente percebe? O mais difícil é você mudar o estilo de vida de alguém. Você fazer a reposição hormonal, você prescrever a suplementação, essa é a parte mais fácil dele cumprir. A parte mais difícil é ele girar a chave para mudar o estilo de vida. Então, quanto mais precoce isso for instituído na vida das pessoas, mais fácil é dela conseguir montar isso como parte da sua rotina. E, obviamente, quanto mais você investe nisso, menos problemas e mais fácil é você manter o equilíbrio depois que entra na menopausa. Tá vendo? Pensa em poupança só em dinheiro não, viu, gente? Tem outras coisas que precisam ser poupadas aí, né, Guilherme? E você, onde é que você botaria mais pausa? Na sua vida ou na vida da sua companheira, de alguma mulher que seja bem próxima de ti? Eu colocaria pontos inegociáveis no meu dia, né? Eu acho que a gente tem que ter momentos nossos, importantíssimo, onde nesses momentos a gente dê ênfase para estar presente. Então, a gente tem, né? Às vezes a pessoa está na academia, mas está resolvendo coisa do trabalho, tá lavando a mão, né? E está pensando já em 1000 coisas que tem que fazer. Então, tenha momentos seus, momentos que você esteja 100% presente e que sejam inegociáveis. Que ninguém atrapalhe esse processo. Porque a partir do momento que você coloca atividades inegociáveis em sua vida, por exemplo, meu almoço com minha família é inegociável. Eu gosto de sentar na mesa e almoçar com minha família, entendeu? Então, se eu tiver reunião, eu nunca vou marcar na hora do almoço, porque é meu momento com minha família. Minha atividade física é inegociável. Meu horário de treino é certo. Ninguém vai me atrapalhar, sabe? Então, a gente ter esse momento nosso presente e que seja inegociável é importante para a gente ter uma vida mais saudável, a gente ter esse pensar no eu, sabe? Pensar em mim, eu sou importante, principalmente no fato das mulheres, né? Verdade, que sempre normalmente tem a família e se colocam às vezes em segundo lugar, e a gente precisa acender essa bandeira aí de que o mais importante é você em primeiro lugar. Verdade, muito inspirador, todos os comentários muito inspiradores. Agora eu selecionei aqui algumas curiosidades que eu quero finalizar com elas para vocês entenderem. Os estudos mostram que as mulheres na menopausa têm maior incidência de fibromialgia, que nós comentamos aqui, que é uma condição caracterizada por dor muscular generalizada e é extremamente limitador. A falta do estrogênio durante a menopausa pode levar a uma diminuição da produção de colágeno, isso também foi dito aqui. A prática
regular de atividades físicas, como a musculação, yoga e outras tantas, preferencialmente que seja a que você mais goste, pode ajudar a reduzir a dor, a fraqueza muscular e fortalecer esses músculos, te dando uma maior flexibilidade. A deficiência da vitamina D deve ser observada, é muito comum em mulheres nesse período da menopausa, e pode estar associada há um maior risco também de problemas musculares e ósseos. A vitamina D desempenha um papel crucial na absorção do cálcio pelos ossos. O consumo adequado do cálcio na dieta é muito importante para manter a saúde óssea e muscular. E, por fim, a maioria das mulheres viverá cerca de 40% da sua vida no período pós-menopausa, sendo que o tabagismo e a falta dessa massa magra e dessa massa corporal pode agravar e muito. Então, vamos prestar atenção no nosso estilo de vida. Esse nosso quadro Menos Pausa foi um oferecimento aqui do Conect. Olha que maravilha essa notícia que eu trago para vocês. Já é uma realidade. Agora, no mês de outubro, nos dias 25 e 26, Salvador vai reunir os maiores especialistas na ciência da longevidade aqui na capital baiana, e é uma iniciativa da Academia da Menopausa. Portanto, se inscrevam para o congresso. As inscrições já estão abertas no conectsalvador.com.br. Esse nosso conteúdo também está disponível para vocês através do @Academia da Menopausa, e o nosso YouTube, vocês encontram esse material na íntegra. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo episódio.